popularização do automóvel mudou o cenário urbano. Pedestres, bicicletas e bondes elétricos deram lugar a carros e estacionamentos. Junto vieram trânsito congestionado, poluição e acidentes. O desafio é mudar este modelo para garantir transporte seguro e inclusivo para a população. O caminho passa por adoção de novas tecnologias, mas o debate precisa ir além para a mobilidade sustentável. Sou Gisele Seabra, sou massoterapeuta, tenho 34 anos, sou carioca e estou há 7 meses em Brasília. E eu gosto muito de andar de bike, de andar de skate, qualquer coisa que não seja carro. Tem todas as vantagens possíveis e imagináveis. É menos um carro, menos poluição, que é para todos, né? É benefício mundial, causa menos acidentes, causa menos tudo. O transporte sustentável é um transporte que use energia limpa, priorize transporte não motorizado, priorize o transporte coletivo, ofereça uma cidade mais acolhedora, né, mais perto do cidadão, onde o cidadão demande menos deslocamentos, né, e esses deslocamentos sejam mais rápidos. Meu nome é o Alisson, sou policial militar, tenho 39 anos. Trabalho no Complexo Penitenciário da Papuda e uso a bicicleta para me deslocar ao trabalho entre 2 e 3 vezes por plantão. Eu tenho uma variação, tem vezes que eu uso com o metrô e aí são 20 km para ir e 20 para voltar. E tem as vezes que eu vou direto e aí dá 47 km. É esse desafio de fazer com que as pessoas consigam exercer seu deslocamento, seu direito de ir e vir, ter acesso às oportunidades, diminuindo o máximo possível os impactos ambientais e permitindo que, de fato, a maior parte da população consiga ter acesso às oportunidades. A defesa da mobilidade sustentável é efetivamente a gente falar de paz no trânsito, falar de cidadania na cidade, inclusão, tudo passa por esse termo tão fantástico que é a mobilidade sustentável. A lei diz que você tem de ocupar o espaço viário do país proporcional àquilo que você transporta. Nesse sentido, o automóvel transporta, em média no Brasil, 30 e poucos %. Então, na realidade, você deveria ocupar a via para o automóvel ocupando 30%. O que tiver a mais, ele usurpa o espaço da bicicleta, do andar a pé, do transporte público. A bicicleta realmente é uma paixão. Agora ela está literalmente salvando a minha vida, né? Minha vida mental, minha vida física, por consequência espiritual, tá indo no mesmo barco. Dá qualidade de vida, economiza, né? Que agora com o preço da gasolina, eu acho que todo mundo devia dar uma pensada mesmo nisso, que tá valendo a pena. E é tudo, e realmente acaba reduzindo o tempo, porque mesmo que aqui o trânsito não seja tão pesado, às vezes tu tem que dar uma volta lá embaixo, que a bike tu vai... Acabou, tá ali em bem menos tempo. O modelo é carrocêntrico, né? E isso é inegável que no Brasil nós ainda temos muita dificuldade de superar esse modelo, né, que vem já de várias décadas, pelo menos de metade do século passado até agora, né? Esse é o modelo que prevalece, deixando a população das classes C e D com transporte público, né, e as classes A e B com transporte individual motorizado, que ocasiona congestionamento e prejudica o próprio transporte público.
isso é o reflexo de um processo histórico de priorização do rodoviarismo que veio muito em função da expansão urbana acelerada que o Brasil teve, os grandes centros tiveram, e hoje a gente precisa, com essa malha viária toda construída, além de fazer a manutenção, otimizar o uso dessa malha e conseguir tornar o uso desse espaço público mais igualitário entre os modos de transporte. Eu acho que o problema mesmo são nas pistas, né? É a questão da ciclovia, você dividir espaço com os veículos, a própria educação do trânsito, né? Muitas vezes tem que ter aquele espaço que o motorista não dá, e aí você tem que estar mais alerta para não sofrer um acidente. Se você tiver estrutura, você já meio que evita um mal educado no trânsito, né? Porque você vai ter sua área ali de pedalar, né? Agora não, você dividindo a pista com o motorista, aí a educação fala mais alto, porque muitas vezes o motorista passa do seu lado, tirando um fino, ele não respeita a sua sinalização, ele acha que ali é o dono da pista naquele momento, né? Um caminhão veio por trás de mim, ele deu uma buzinada daquelas absurdas que eu dei aquela balançada, né? Aí ele, não satisfeito em já me ver dar aquela balançada, o cara chegou muito fino assim, em mim. Eu achei que eu ia cair. Se eu caísse ali, eu não estaria aqui nesse momento. Eu quase desisti, na verdade. O caminhão me assustou de verdade, assim. Fica muito difícil, porque a coisa meio que impregnou a nossa sociedade. E não é só uma coisa de classe média e classe alta, porque os setores populares também desejam muito, porque é um elemento de cidadania. Se acontece alguma coisa com a família, ele tem como levar o filho para um hospital, fazer uma viagem com a família. Então, o automóvel, ele tem esse significado para você ter mais direitos na cidade. Acontece que não tem espaço para ele. Então, isso tem que ser um debate social, de fato, porque existe um ônus político de você tirar alguns benefícios, alguns privilégios de determinados modos de transporte. Então, a gente pretende reunir subsídios para entender o quanto o investimento na mobilidade urbana, na prioridade dos modos não motorizados e do transporte público, traz mais retorno do que a lógica que vinha sendo trazida até essas últimas décadas aí. Eu vim morar em Brasília porque eu fiquei muito debilitada lá no Rio de Janeiro, né? Comecei a ter crises ansiosas absurdas, aí deu uma inflamação forte na vesícula, que eu achei até que teria que passar por operação e tudo mais. Daí vim pra cá, assim, com a minha massa, a densidade da minha massa muscular lá embaixo, assim, eu perdi muita musculatura, eu perdi coisa de 20 e poucos quilos, num período de 1 mês e meio, assim, fiquei bastante flácida também, né? E a mente baratinada, assim, não tava nem um pouco bem. Aí eu comecei a ficar melhor aqui e com a bike eu dei um up muito forte. Eu pedalo há 2 anos, então o transporte sustentável ele mescla ali a parte de saúde, tem a parte financeira e tem a parte da ambiental, né? Porque você não está andando com veículo, você não está poluindo o meio ambiente. Então é um conjunto de fatores que no final ali o resultado é sempre bom para todas as partes, né? Para o trânsito, para o ser humano e para o meio ambiente. O automóvel recebe uma quantidade de recursos gigantesco, que eu chamo subsídios. A gente não gosta de usar isso, né? Esse nome, mas ele tem um subsídio gigantesco ao automóvel. O primeiro deles é toda vez que você vê um estacionamento gratuito, é dinheiro que vai direto para quem tem carro. Quando o automóvel for perdendo esse subsídio, ele vai progressivamente buscando alternativa. Se nós não tivermos no transporte uma lógica onde aqueles que mais têm, mais colaboram com o sistema e aqueles que menos têm,
menos colaboram, nós não vamos conseguir inverter essa lógica. Energia, por exemplo, você tem subsídio cruzado. É um serviço público, em geral, sob a forma de concessão, mas é um serviço público onde a classe que mais gasta energia, classe A e B, o consumo de energia é mais elevado, o quilowatt-hora é mais caro. E as pessoas que gastam menos energia, consomem menos energia, pagam um valor de quilowatt-hora mais barato. Os nossos estacionamentos têm de ser uma fonte de financiamento do transporte público. Então, toda vez que ele para, ele está ganhando aquele estacionamento para ele. Certo? É o financiamento pela gasolina, que a gente brigou muito pela CID. A gente conseguia financiar o sistema de transporte todinho com uma taxa pequena sobre a gasolina. Né? Isso não é uma experiência nossa. Você vai ver isso, por exemplo, na Colômbia. Eu tomar uma decisão individual de colocar meu carro na rua impacta em aumentar o custo do sistema de transporte público coletivo. Isso impacta na tarifa do usuário, que é de classe C e D. Então é razoável que a hora que eu tome a decisão de colocar meu carro na rua, eu possa contribuir financeiramente com o impacto que eu estou gerando. A mesma lógica de outros serviços públicos do subsídio cruzado já aplicado no país. No meu trabalho ninguém pedalava. E a partir daí a gente foi conversando, foi tomando interesse, foi ouvindo as histórias dele, né? E aí eu entrei nessa. Comprei minha primeira bike, tá aqui. E desde então, praticamente eu tô abandonando o carro, né? O carro fica só na garagem, eu uso ali mais para um final de semana, uma viagem com a família. E quem sabe até no futuro desfazer do veículo, né? Ficar só na bicicleta. A gente tem, por exemplo, questões urbanísticas que podem ser tratadas. A gente tem receitas extratarifárias que podem vir de publicidades, que envolvem legislações locais de como explorar isso, né? Temos alguns casos já de abrigos de ônibus que têm modelos de contratos que fazem exploração de publicidade, então você acaba trazendo esse componente. Tem uma lógica que é muito interessante, que é o estacionamento rotativo, que na verdade o município ele tem uma política de como tratar o estacionamento. O estacionamento nas áreas urbanas das grandes cidades do mundo é cobrado de uma forma mais agressiva. As taxas para tirar carteira de motorista ou para sua renovação são taxas que também subsidiam o transporte público. Nós temos pedágio urbano, nós temos estacionamentos privados sendo onerados de forma bastante agressiva. Então, às vezes, quando viajamos, né, nós estamos no transporte público em outros países e pessoas de gravata, senhoras bem vestidas, nós falamos, olha, que cultura diferente. A cultura é diferente porque aquele cidadão que tem uma renda que, vamos dizer assim, supõe-se, né, uma renda razoável, ele toma a decisão de usar o transporte público porque ele sabe que para estacionar no centro da cidade vai custar 30 euros, 30 dólares. Então eu acho que tem que vir uma conscientização de permitir com que as cidades passem a ser planejadas e que o poder público e a sociedade entenda que a forma como a gente tem que se deslocar, ela tem que ser mais humana, ela tem que estar centrada no ser humano e não no veículo. Se a gente tiver faixas exclusivas nas cidades, tiver, por exemplo, proibição de estacionamento, todas as vias de circulação dos ônibus, aí entrando nos bairros mais afastados, quer dizer, nós vamos ter ele fluindo. E aí a gente vai devolver o principal que vai dar qualidade, que é o tempo de viagem. O principal elemento que a gente anseia para o transporte de qualidade é tempo. E o tempo, ele só vai acontecer na hora que o ônibus sair fora do congestionamento dos carros. Até porque tem pessoas que não têm condições físicas, né? Então, o transporte tem que funcionar, cara. Tem que funcionar porque não é de graça também. É extremamente caro o valor de passagem. Tinha que ser perfeito.
Tinha que estar alinhadíssimo, assim. Pegar a gente no colinho, entregar na porta de casa. Nossas cidades não foram planejadas no tempo, né, do ponto de vista de uso e ocupação do solo, pensando em todas essas dimensões, né? Infelizmente, a população se desloca grandes distâncias para ter acesso ao trabalho, para ter acesso ao lazer e tantas outras finalidades. As pessoas foram morar onde tinha terreno barato e não onde era o melhor lugar para moradia. A gente separa habitação de moradia. Moradia é aquilo que vem acompanhado de escola, de hospital, de outros elementos que fazem com que eu estou numa moradia. Eu me desloco a pé, eu tenho onde comprar, tenho um hospital, tenho uma escola. E o outro é habitação pura. Solução estruturante seria, sim, planejar cidades, porque o uso e ocupação do solo favoreça cidades que demandem menos transporte de longas distâncias. Enfim, é uma cidade que se planeja para que você tenha ofertas de emprego espraiadas, para que você tenha serviços espraiados, para que você tenha a população morando no centro das cidades. Enfim, você não é só uma questão do emprego espraiado, mas sim também de moradia, né? Em todas as dimensões da cidade. Tem um processo histórico de formação das cidades, né? No Brasil e no mundo, né? E a gente tem características de cada cidade. Cidades do litoral, cidades que são à margem de um rio, de uma rodovia, ou seja, tem um processo histórico que fez essas cidades se formarem. Mas o interessante é entender como foi esse processo, para a gente construir essa solução sustentável de deslocamento, ponderando minimamente o poder público e a sociedade, né? Os exemplos nos outros países são de uma governança, seja ela federativa ou uma governança de vários níveis, para poder enfrentar essa política pública. A equação, acho que ela parte do básico, da gente se deslocar a pé. Eu acho que o pensamento da mobilidade sustentável ela tem que partir daí. Como permitir que as pessoas consigam se deslocar a pé? Isso envolve infraestrutura, isso envolve segurança, isso envolve iluminação. Não é fácil, a gente sabe, tem cidades grandes. E aí, como ir introduzindo as tecnologias para as longas distâncias, para ir atendendo a necessidade de cada cidade. E aí vem os modos de transporte, vem a bicicleta, vem o ônibus, vem o metrô, o trem, o próprio carro. Mas entendendo que a gente tem que garantir a acessibilidade na origem, que é o a pé. Sabe, não é o modal. Vamos ter as cidades organizadas com ferrovia. Não, mas a ferrovia tem uma função. Ela vai fazer ligações de maiores distâncias e tal, né? E o ônibus tem o seu espaço, mas ele precisa da bicicleta. E acho que a galera, se for melhor acostumado, pega fácil. Porque aqui é muito gostoso de andar de bike. Vejo que é um caminho sem volta. Pelo menos assim, no meu ambiente de trabalho. E também na minha vizinhança, né? Eu vejo o pessoal andando mais de bike, né? O pessoal está usando a bicicleta como meio de transporte.